Nesse vídeo, nós vamos bater um papo e descobrir juntos quanto o Bitcoin vai valer em 2025. E eu já te adianto, 100 mil dólares é logo ali. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Primeiro vamos deixar claro, né? Bitcoin não se importa com política. Alguns analistas, alguns investidores estão apontando que se Trump ganhar nos Estados Unidos a eleição para presidente, isso vai favorecer o Bitcoin, o preço do Bitcoin vai subir. Outros estão dizendo que Kamala, que tem o pé atrás em relação às criptomoedas, caso ela ganhe a eleição para presidente lá nos Estados Unidos, teremos aí um preço do Bitcoin em queda. O que a gente pode entender é o seguinte: o Bitcoin não se importa. Tá? Bitcoin não quer saber quem é o presidente, quem é deputado, quem está no STF, quem é o rei, quem é o bobo da corte. O Bitcoin não se importa. Guarda essa frase. Bitcoin não se importa. Quando alguém fala alguma coisa, Bitcoin vai subir, Bitcoin vai cair porque isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, você diz, o Bitcoin não se importa. E realmente ele não se importa. E vamos explicar direitinho. A gente não está aqui preocupado com quem vai ganhar para presidente nos Estados Unidos para saber se o preço do Bitcoin vai subir ou cair. Tá? É claro que se Trump ganhar, provavelmente seja mais favorável para o Bitcoin. Só que o que realmente importa em relação a uma alta do Bitcoin é a economia dos Estados Unidos. A economia em relação ao mundo inteiro. Tá? Mas a economia dos Estados Unidos é a principal do mundo. Então a forma como ela se comporta, a maneira como a economia dos Estados Unidos está sendo direcionada, ela tem bastante influência no preço do Bitcoin e também no mercado de ações em geral. Tá? Então por isso a gente não vai se importar muito com quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. Bitcoin não quer saber disso, mas a gente precisa entender como a economia de lá dos Estados Unidos está caminhando, se está caminhando para uma melhora, se está caminhando para uma piora, para a gente entender qual o comportamento do Bitcoin nos próximos meses e no ano seguinte, aí 2025. Então vamos entender isso nesse vídeo. Hoje é 12 de setembro e o corte de juros facilita a injeção de dinheiro na economia. A economia recebendo aporte de dinheiro, isso causa um investimento, seja no mercado de ações, quanto no mercado cripto, e isso favorece uma alta desses mercados. Tá? Então a economia lá dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, está numa expectativa de cortar juros. Inclusive, a notícia aqui já mostra que o Banco Central do europeu já cortou juros. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, sobre o Banco Central da Europa cortando juros. E eu vou te mostrar como isso é favorável. Então, hoje, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela está alta. Isso faz com que fique caro para se contrair empréstimos. Só para tu ter uma ideia, no Japão a taxa é zero. Então se você vai lá no Japão e pega 1 milhão em empréstimos, você, quando for devolver daqui a 10 anos, você vai pagar o mesmo 1 milhão. Deu para entender mais ou menos o que é essa taxa de juros? Lá nos Estados Unidos está 5,25, se eu não me engano. Se eu tenho interesse em pegar um empréstimo lá nos Estados Unidos, eu vou pagar esses juros. Mas conforme a taxa de juros for baixando, eu vou ter mais motivação para pegar empréstimos e investir, seja na minha empresa, seja no mercado de ações ou no mercado cripto. Então, a grande expectativa não está na eleição nos Estados Unidos, mas sim no corte de juros lá na economia dos Estados Unidos, que vai ser efetuado esse mês de setembro pelo Banco Central. Aqui tem uma notícia do Banco Central Europeu que falando, Banco Central Europeu corta novamente juros e reduz previsões de crescimento. Na minha opinião, isso é uma notícia duplamente boa. Primeiro, corte de juros vai facilitar uma injeção de dinheiro no mercado e esse dinheiro inundando o mercado vai ser direcionado para criptomoedas e para mercado de ações, que a gente já viu anteriormente, e reduz previsões de crescimento. Isso para mim quer dizer o seguinte, o Banco Central Europeu está visualizando que a Europa inteira vai ter uma redução no crescimento. E o que é que eles precisam fazer? Imprimir dinheiro para que haja um crescimento. Se eles estão vendo que vai ter uma baixa no crescimento, o crescimento não vai aumentar, na verdade
vai diminuir o crescimento econômico por lá. O que é que eles fazem? Ligam a impressora gera mais dinheiro e isso é injetado na economia. A economia, entre aspas, é maquiada, né, com essa manipulação dos bancos centrais e o preço do mercado de ações e mercado cripto dispara. Então, o Banco Central cortando os juros é mais um motivo para se ter uma injeção de dinheiro na economia e também uma redução na previsão de crescimento mostra que o Banco Central precisa atuar numa impressão de dinheiro para injetar de fato dinheiro na economia e fazer essa economia girar. E agora eu destaquei aqui 2 pontos para a gente guardar na nossa mente e entender que é isso que importa para o Bitcoin. O Bitcoin está se tornando escasso. O que é... não importa eleição nos Estados Unidos, não tem tanta influência, apesar dos especialistas, alguns investidores estão visualizando essa influência. O Bitcoin não se importa. Ele se importa mais com o corte na taxa de juros, lá nos Estados Unidos, no Banco Central da Europa, que já começou. Mas isso daqui, 2 pontos eu quero destacar que realmente importa para uma alta do Bitcoin. Primeiro, escassez. Turma, se eu tenho um boné do Bitcoin, todo mundo tem um boné igual a esse, branco com o símbolo do Bitcoin. Ótimo. Mas se ele é assinado por Satoshi Nakamoto, o cara chegou, autografou esse boné aqui é único. Por quê? Porque ele é escasso, só existe um boné no mundo com a assinatura de Satoshi Nakamoto. Então essa escassez aumenta o valor do meu boné. A mesma coisa é o Bitcoin. O Bitcoin, ele só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, tá? É claro que existem os satoshis, os centavos de Bitcoin. E existem aí mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Existem mais de 50 milhões de bilionários no mundo. Então imagina essas pessoas entendendo o valor do Bitcoin, como já está acontecendo, que a gente viu o lançamento da ETF. Então imagina essas pessoas entendendo o valor do Bitcoin e comprando Bitcoin, um ativo que é escasso. Então essa escassez do Bitcoin está sendo maior que a escassez do ouro. E a notícia aqui do Cointelegraph mostra que por isso o Bitcoin deve alcançar 4,5 milhões. Então assim, é claro que deu uma exagerada aí, mas eu acredito que no longuíssimo prazo, essa escassez do Bitcoin vai fazer ele subir infinitamente de preço. Tá? Então, o que de fato gera valor para o Bitcoin é a escassez, tá, turma? Escassez. Quanto mais raro é um ativo, pô, Bitcoin, boné do Bitcoin todo mundo tem, é vendido por R$100 por aí no Mercado Livre. Mas um boné assinado por Satoshi Nakamoto só existe um e ele custa 1 milhão. Um exemplo para tu entender essa questão da escassez. Então o Bitcoin é extremamente escasso e é essa escassez que gera valor para o Bitcoin. Imagina que esse ano entra mais 1.000 milionários comprando Bitcoin. Ano que vem, mais 1.000 milionários comprando Bitcoin. No ano que vem, de novo, mais 1.000 milionários, 1.000 milionários. E cada vez mais pessoas comprando e guardando Bitcoin. Vai chegar um momento que para você comprar Bitcoin, só vai ter gente vendendo por 1 milhão, por 10 milhões. Então é isso, turma. Entenda isso. Escassez do Bitcoin é o que realmente gera valor ao ativo. Ah, Diego, mas daqui a 1 ano o Banco Central dos Estados Unidos deve subir juros novamente, a economia vai falir. Mas é a escassez do Bitcoin que vai manter o valor dele lá em cima. Se você olhar, a economia mundial andou em ciclos. 2008 teve uma queda gigante, 2016 teve uma queda gigante também na economia mundial, tá? 2020 veio lá aquele problema que a gente sabe que não pode falar aqui no YouTube, a economia indo lá para cima e caindo, indo lá para cima e caindo. Enquanto isso, o Bitcoin também indo lá para cima, cai um pouquinho e sobe mais ainda, cai outro pouquinho e sobe mais alto ainda. Por quê? Porque é a escassez que gera o valor para o Bitcoin, enquanto ele vai se movimentando conforme a economia, mas sempre indo para cima. Outro ponto interessante que mostra que o Bitcoin não se importa é a demanda. O que é a demanda? A demanda é a quantidade de pessoas ou empresas, instituições interessadas em comprar Bitcoin. E aqui tem uma matéria do site Exame
que mostra que a demanda por Bitcoin, após o halving que aconteceu esse ano de 2024, será 5 vezes maior que a oferta. O que é a oferta? A quantidade de Bitcoin disponível para venda. Então, 5 vezes maior é a quantidade de pessoas interessadas em comprar Bitcoin. Enquanto que a oferta é pouca, é baixa. A quantidade de Bitcoin existente não supre a demanda, que é a quantidade de pessoas querendo comprar. Imagina que existe centenas, milhares de milionários no mundo querendo comprar um Bitcoin, enquanto também existem 8 bilhões de pessoas que podem no futuro se tornar interessadas em comprar Bitcoin, mas a quantidade de Bitcoin, a oferta de Bitcoin não atende todo mundo. Então, o segredo que vai fazer o Bitcoin disparar não é a eleição nos Estados Unidos. Corte de juros lá no Banco Central dos Estados Unidos até influencia o ciclo, mas o que realmente impulsiona o preço do Bitcoin é a lei da oferta e da demanda. É isso que faz o preço do Bitcoin disparar que nem um foguete. Então, entende isso. Começa a prestar atenção nessas coisas. Não fica olhando ao redor, pensando, poxa, isso daqui vai fazer o preço do Bitcoin cair, isso daqui está atrapalhando o preço do Bitcoin cair. Não, é oferta e demanda que ao longo do tempo vai fazer o preço do Bitcoin disparar. Pode anotar aí o que eu estou te dizendo. Obrigado por você ter assistido até aqui. Então você conseguiu entender que o que realmente impulsiona o preço do Bitcoin é oferta e demanda. Algumas coisas podem influenciar no ciclo, jogando o preço do Bitcoin lá para cima ou empurrando o preço do Bitcoin para baixo. Mas o que realmente importa para o Bitcoin é a lei da oferta e da demanda. A quantidade de Bitcoin disponível para compra, que é menor em comparação à quantidade de pessoas querendo comprar Bitcoin. Então guarda isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e valeu.